de agradecimento ao Senhor por ser o mês de aniversário de plantação. E iniciamos esse mês, então, entrando no Sermão do Monte como um desdobramento direto dos 10 mandamentos. Eu já conversava com alguns irmãos, já tenho conversado, né? Que se vocês acharam os 10 mandamentos algo difícil, se preparem para o Sermão do Monte, porque o que o Sermão do Monte, o que o Senhor Jesus tem como objetivo é cativar cada vez mais os nossos corações em confiarmos nele, porque se dependermos de nós mesmos, estaremos perdidos. Bom, Mateus capítulo 5, eu vou ler do 1 ao 11, bom? Então diz o seguinte, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós vamos falar sobre a proclamação dos princípios do rei para a vida no reino. Disso se trata dos capítulos 5 ao 7. Diz o seguinte, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Podem assentar. Bem-aventurados são os autossuficientes, autoconfiantes e independentes. Bem-aventurados são os que têm uma vida divertida, prazerosa e livre de sofrimento. Bem-aventurados são os que se tornaram famosos. Bem-aventurados são os que têm os melhores currículos. Bem-aventurados são os que recompensam o trabalho árduo, se opõem à ociosidade e julgam as pessoas pelos seus méritos. Bem-aventurados os que são apenas moderadamente comprometidos com a sua religião. Bem-aventurados são os que se preocupam com as suas próprias coisas. Bem-aventurados são aqueles de quem todos gostam. Se você pudesse, ou se a humanidade pudesse reescrever as bem-aventuranças, para que nessa ressignificação, ou seja, mudança mesmo, o que você pensa realmente sobre ser bendito diante de Deus? Nós vamos ver que as bem-aventuranças, como introdução do Sermão do Monte, cara,
desliga e liga para ver, porque esse barulho realmente está incomodando. Vai. Ligou? Bom, o inimigo está furioso. Não tem problema. Parou? Opa, parou. Parou, mexe mais não. Aí. Tá ótimo. Depois a gente edita esse negócio. Tá melhor. Percebam que, então, as bem-aventuranças que vão abrir o Sermão do Monte já vão dar o tom de todo o Sermão do Monte como algo completamente contracultural. Veja se faz sentido para você, por exemplo, um amigo chegar, sabe, um colega de trabalho, de repente ele vem, te abraça e diz: caramba, que alegria, como eu estou feliz por você, você é alguém realmente abençoado, você é alguém bem-aventurado, porque você é alguém que sofre. Ou seja, nós temos o Sermão do Monte como uma expressão contracultural e como o tom que vai encaminhar toda a melodia que virá. Irmãos, alguns anos atrás, aliás, há vários anos atrás, quando se discutia sobre a possibilidade de ultrapassar a barreira de som, e tem documentários sobre isso, pilotos, não é? Que se propuseram a tentar isso e tudo mais, havia uma grande dificuldade, porque conforme os aviões chegavam ao número mágico, né, de 1.182 km por hora, normalmente o que acontecia com esses aviões é que ou eles se desintegravam no ar, ou eles iam de bico no chão. Até que um piloto, achei que tinha posto o nome dele aqui, não coloquei, mas basta você jogar no YouTube sobre o piloto que fez a primeira vez o voo que quebrou a barreira do som. Ele teve uma ideia. E no momento em que esse avião chegou a tal velocidade, o que todos faziam, que era tentar embicar o avião para cima, ele embicou para baixo. E o avião subiu. E houve um estouro, e esse avião rompeu a barreira do som. Meus irmãos, me parece que Jesus, no Sermão do Monte, e abrindo com as bem-aventuranças, ele está fazendo exatamente isso com as suas palavras aparentemente simples. Ele está assumindo o controle e fazendo o mundo funcionar, só que de forma invertida. Quando no avião se achava que tinha que puxar o manche para o avião subir, ele descobriu que ele tinha que empurrar para o avião subir. Jesus, então, ele está construindo um reino, onde dentro desse reino, de fato, tudo é invertido. Eu gosto até, às vezes, de fazer um paralelo. Tinha uma ou duas séries da Netflix que falavam sobre o mundo invertido. Era o Stranger Things e tinha um outro, Dark, mundo invertido. É muito interessante essa ideia, onde as trevas, o Dark, ou o lado obscuro de Stranger Things, na verdade, se trata do mundo como nós o conhecemos, o mundo caído. E o reino de Deus, ele está invertido a isso. O reino da luz, que é oposto ao reino, ao império das trevas. Onde, por exemplo, no reino dos homens, no reino caído, um criminoso confesso, ele é imediatamente condenado pelo juiz e vai pagar todos os anos que assim for necessário. Agora, no mundo invertido, no reino de Deus, o réu, o criminoso confesso, ele é imediatamente perdoado pelo juiz e passa a viver feliz de fato, como um bem-aventurado para sempre. Bom, o capítulo 5, então, de Mateus, ele começa, você tem um preâmbulo dele, no finalzinho do capítulo 4, verso 23, olha só.
Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam. Vejam, Jesus aqui está se tornando um fenômeno. Um fenômeno. O que, inclusive, num primeiro momento, era o que ele não queria. Era o que ele não queria. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, e aqui só uma curiosidade, a antiga Decápolis é hoje a faixa de Gaza. Tá? Então, diante do que tem acontecido ali, aquela região era antiga, bem antiga, localização dos filisteus. Mas o povo que está lá não é descendente dos filisteus, tá bom? Então, sem teorias bíblico-teológicas de conspiração. Depois a gente pode bater um papo sobre da onde saiu esse nome, Palestina, e da onde saiu esse povo. Mas enfim, apenas para vocês se identificarem no mapa, que a turma do que hoje é a faixa de Gaza, a antiga Decápolis, 10 cidades, gente de lá vindo atrás de Jesus. Jerusalém, Judéia e regiões do outro lado do rio. Muito bem. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Meus irmãos, no domingo passado, nós lemos todo o Sermão do Monte, e eu perguntei isso para vocês, não é? Alguém aqui já ouviu o Sermão do Monte? E eu percebi que vocês não entenderam o que eu quis dizer, e foi de propósito isso. Porque talvez vocês já tenham ouvido sermões sobre o Sermão do Monte, o que é o caso de hoje, por exemplo. Mas a minha pergunta é, você já ouviu o Sermão do Monte? Onde no domingo passado, meus irmãos, eu fiz todo um preâmbulo do que estava acontecendo e do que significa o reino de Deus dentro de Mateus e dentro de toda a Bíblia. Mas a leitura do capítulo 5 ao capítulo 7 é que foi o sermão de domingo passado. Basicamente, praticamente, é que foi a maior parte, pelo menos, do sermão. Então nós temos essa leitura do Sermão do Monte dessa forma. Só que o Evangelho, ou os Evangelhos, para quem não sabe, ele é uma forma diferenciada de registro. Não existe gênero literário no mundo parecido com o Evangelho, que tem características muito específicas. Por isso que você tem os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm muitos pontos em comum, são iguais. Só que a grande maioria dos estudiosos entendem que o Sermão do Monte, ele na verdade é uma compilação de Mateus, pegando todos os principais ensinos de Jesus e organizando como um sermão. Espero que não tenha sido um balde de decepção para vocês, porque a gente sempre imaginou assim: Jesus subiu e literalmente pregou do 5 ao 7 direto. Meus irmãos, é por isso que quando a gente pega o paralelo do Sermão do Monte lá em Lucas, ele está diferente, porque a intenção autoral de quem escreve é outra. Mateus está escrevendo para homens e mulheres de pensamento, de cosmovisão hebraica, judaica. Lucas está escrevendo para homens e mulheres de pensamento, cosmovisão grega. E para vocês saberem, Marcos está escrevendo para homens e mulheres de cosmovisão romana ou latina. Basicamente rápido para que isso não é o sermão, mas para que vocês aprendam isso também. E assim, a vantagem do sermão expositivo é que você consegue ensinar um todo dentro de um texto bíblico. A grande diferença entre as três formas de cosmovisão é que a forma de ver a vida romana ou latina é uma forma muito direta. Por isso que o livro de Marcos, inclusive, é o menorzinho. E ele é direto. Ele não dá muita explicação, não. E mais, o que mais aparece em Marcos são milagres. Percebe?
Milagres? Por que milagres? Porque Marcos queria que os latinos, os romanos, conhecessem e reconhecessem Jesus como Deus. E como que seria isso? O romano ele tinha que ver um milagre e dizer, realmente, é um milagre. Sem muita filosofia e sem muito, sabe, guerre. É o pensamento romano. O pensamento grego já é mais dado à filosofia e ao estudo. E o pensamento judaico, a base dele é a aliança de Deus e a revelação. Por isso, inclusive, que Mateus vai ter muitas referências ao Antigo Testamento. Tá bom? Bom, Mateus então tem esse objetivo. Pegar o ensinamento de Jesus e, através disso, fazer com que reconheçamos que Ele é o Rei prometido e que o reino dele está sendo instaurado na terra. E, inclusive, ele vai usar de muita referência ao Antigo Testamento, porque ele está falando com homens e mulheres que tinham as referências do Antigo Testamento, os judeus. Muito bem. Jesus, então, sobe a esse monte e ele olha para a multidão. O verso 20 de Lucas capítulo 6 diz: olhando para os discípulos, Jesus lhes disse. Ou seja, você tem uma primeira configuração aqui. Muita gente indo atrás de Jesus. Jesus subia monte para orar, subia para ensinar, e aqui é mais um momento desses. Há uma multidão ali. Jesus, ele se assenta em algum lugar, como era comum se ensinar sentado. E quem vai se aproximar deles, ou dele, de Jesus, são os discípulos. E isso é muito marcado aqui. Há uma grande multidão. Mas quem se aproxima? Os discípulos. Então, o que é visto primeiro nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, Jesus viu aquela multidão, tá? Uma multidão, talvez como uma grande assembleia de pessoas que os seguiam, dos lugares que a gente já viu aqui, já foram mencionados, e essa multidão sobe a montanha com ele. Ali, nós temos 3 pontos de vista interessantes. Veja, primeiro, Jesus sentado, os discípulos, que aqui ainda não são completamente os 12, mas não está restrito àquele grupo, havia um grupo maior de discípulos, e dentre aquele grupo é que Jesus vai separar os apóstolos, mas os discípulos de Jesus não foram só 12 discípulos, foram muito mais do que isso, tá? E ali, o povo, ele vai ver uma coisa, a multidão vai ver uma coisa. Jesus, ele está com os discípulos, que se reuniram em torno dele. A multidão está vendo isso. Os discípulos dele chegaram e ficaram em torno dele. Quem são esses discípulos? Homens e mulheres que, até bem pouco tempo atrás, também faziam parte da multidão. Faziam parte daquele meio. Talvez poderiam chamar até de uma turba de gente, sabe? Homens e mulheres que agora estão ao redor de Jesus para aprenderem de Jesus, mas que momentos antes da vida deles não se distinguiam em nada da multidão. Eram exatamente iguais. Será que você já foi um desses? Talvez você diga: não, pastor, eu fui nascido e criado na igreja. Nós vamos ver aqui, dentro desse contexto de quem estava ali, que o fato de você ter sido nascido e criado na igreja necessariamente não significa coisa alguma. Como alguém já disse, Deus não tem netos, só tem filhos. Não é porque seu pai, sua mãe, seu tio foram cristãos e você nasceu num lar cristão que você de fato é um cristão. Deus não tem netos, só tem filhos. Muito bem.
Quem são ainda esses discípulos? Irmãos, foram pessoas que um dia ouviram o chamado de Jesus. Foram pessoas que um dia, estando no meio daquela grande multidão, assim como todo mundo, e veja, talvez você ainda possa estar no meio de uma grande multidão. Talvez isso possa ainda ser uma realidade na sua vida, mas essa já era uma realidade modificada na vida dos discípulos. Pessoas que deixaram tudo para trás e seguiram Jesus, e a partir disso, passaram a pertencer a Jesus. De fato, a pertencer, andando ao seu lado, convivendo com Ele. Pessoas que vão seguir agora Ele para onde Ele for. Inclusive, o termo discípulo, ele tem uma raiz que tem relação com estar coberto de poeira. Então, quando falo assim, eu sou discípulo de fulano, a raiz da palavra lá é uma raiz que remonta a uma ideia de você estar todo empoeirado. Por quê? Eu estou empoeirado das poeiras que levantam das sandálias do meu mestre, porque onde ele vai, eu vou atrás. Então o discípulo é o empoeirado, seguindo o mestre para todos os lugares. E o que acontece com eles foi alguma coisa que até aquele momento, naquela grande multidão, não aconteceu. Tá? E é um fato que aquela multidão está vendo isso. O mestre, que já é famoso pelos seus milagres, pelas suas ações, suas obras, rodeado de um determinado número de discípulos, o texto aqui não diz quantos eram ainda, mas o povo vê com seus próprios olhos uma realidade que era desconcertante, porque o povo olha para aqueles discípulos que agora foram modificados pelo poder de Jesus, e assim, mas espera aí, até ontem, pelo menos aquele ali estava comigo. O que houve? O que houve? Por quê? Ou como é possível ele ter tido essa mudança de vida e ter esse desejo de estar tão próximo ali do mestre? Ora, para mim me basta ficar por aqui. Eu fico aqui só de esquina, talvez ouvindo o que o mestre tem a dizer. Só que nesse contexto, não somente o povo observa, mas o que os discípulos estão vendo? O que vocês acham que os discípulos estão vendo? Eles veem que aquele é o povo do qual eles mesmos saíram. Aquele povo, aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que não estão empoeirados com as poeiras das sandálias de Jesus, é um povo que no meio dele, que dentre ele, estão ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tenha dúvida. Os discípulos vão ter essa percepção. Eu estava lá, hoje eu estou aqui com Jesus. Só que ainda tem muito povo lá. Ainda tem muitos que precisam de fato terem esse impulso, que talvez alguns deles diriam, eu não sei explicar nem como. Sabe? Mais à frente, no próprio texto de Mateus, vai falar sobre Jesus chamando Mateus para andar com ele. E, irmãos, de fato, eu acho a cena cômica. Cômica. Eu já falei aqui 2 vezes, de vez em quando eu tenho que lembrar isso. Não façam teologia por The Chosen. Não façam. Não façam. Mas a cena do chamado de Mateus lá foi até muito emocionante. Mas para mim ainda não fez jus ao relato do texto. Foi emocionante, mas o relato do texto é absurdo. O relato do texto do chamado de Mateus não é emocionante, é absurdo. É o sujeito sentado na coletoria de impostos, sabe? Na prática do crime. Mas que crime? Porque o coletor de impostos, ele não somente tirava aquilo que tinha que ser entregue para Roma, mas ele tinha permissão
liberdade de Roma para tirar a mais quanto ele quisesse para ele mesmo. Você tem Mateus na prática do crime, sentado ali na coletoria de impostos. E aí passa o mestre. O mestre olha para ele e só diz o seguinte: me segue. Eu fico imaginando as pessoas ao redor. Infelizmente, eu poderia ter... Mas tem uma tela, uma pintura sobre o chamado de Mateus. Eu não sei se foi de Rembrandt. E eu só conheço Rembrandt. Quem sabe Rafael? Eu não sei. Mas Rembrandt eu conheço algumas telas. Mas que é uma tela linda, em que você tem um jogo de luz e sombra, e Mateus se levantando, meio que derrubando a mesa com as moedas, e os caras em volta olhando para ele sem entender nada. E ele larga tudo para seguir Jesus. E agora esses discípulos, sem dúvida, olham para a grande multidão e sabem: ali tem comunidade eleita de Deus. Ali tem igreja. O problema é que eles ainda não sabem. O problema é que eles ainda não foram impactados pela mesma coisa que me impactou. Sabe, talvez de novo como Mateus: irmão, eu nem sei o que eu fiz na hora, mas eu só fiz o que eu sabia que tinha que fazer. Abandonar toda a minha vida para ficar empoeirado com as sandálias do mestre. Os discípulos olham para essa multidão e talvez passa pela cabeça deles coisas como o seguinte: sim, é evidente que ali tem ovelhas perdidas da casa de Israel, e que diferente de mim, eu não sei porquê, mas eu ouvi a voz do bom pastor. Eu e meus irmãos, os outros discípulos, todos nós em momentos diferentes, de formas diferentes, circunstâncias diferentes, alguns de maneiras muito dramáticas, outras de maneiras assim quase secas, ouviram a voz, reconheceram a voz do bom pastor. Quando eu penso no contraste entre uma conversão dramática e uma não dramática, para mim, eu tenho uma conversão não dramática como a de C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia. É muito interessante no livro dele, Surpreendido pela Alegria, a confissão de conversão, onde lá pelo final do livro ele se coloca diante de Deus e diz o seguinte: eu não tenho mais nenhum argumento pessoal que me impeça de te seguir. Eu não tenho absolutamente mais nada racional ou lógico que me convença que você não existe. Eu fui vencido. Não houve trombetas, não houve musiquinha de fundo, fumaça, aquele apelo insistente, mas houve um toque pontual do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar uma coisa: isso vira a cabeça. O discípulo de Jesus é aquele que teve a sua mente e o seu coração virados de uma tal forma que o cara não consegue nem explicar aquilo, mas ele só sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que andar com Jesus. E Jesus também vê. Jesus vê seus discípulos. Aí estão eles. Deixaram abertamente o povo. Deixaram de seguir aquele grupo que vivia a sua vida a partir dos seus próprios desejos e vontades, sem nem conseguir explicar o porquê. Faziam coisas que só eram prejudiciais à própria vida, e eles não conseguiam nem explicar por que faziam aquilo, e também não conseguiam explicar por que não conseguiam sair daquilo. Mas Jesus agora começa a contemplar o produto do seu trabalho. Jesus começa a contemplar mudanças em homens e mulheres, dos quais, juntos com ainda muito povo que viria a se converter, ele haveria de apresentar ao Pai dizendo: aqui está o penoso fruto do trabalho. O que é o penoso fruto do trabalho?
homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e decidiram, por livre e espontânea vontade, porque foram libertos para isso, a viver dentro do reino, a caminhar dentro do reino, a expandir o reino. Jesus, ele contempla os seus discípulos, e ele sabe que ele chamou cada um pelo nome, especificamente cada um pelo nome. Não foi rede de arrasto, foi arpão. Cada um. Comece a colocar então na balança o fato de que, tendo sido você caçado por Jesus com arpão, individualmente chamado pelo nome, que doce que é isso, mas também que responsabilidade que é isso. Siga-me, disse Jesus para os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, perdão. Sigam-me, pois em mim Deus está invertendo. Nós vamos romper a barreira do som. Vai ter uma explosão. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vai demorar 3 anos ainda. Ainda tem muita água para rolar nesse rio. Esse é apenas o primeiro grande sermão. Mas siga-me, porque você vai ver o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo também, vocês serão ferramentas importantíssimas nesse processo. Veja, não é à toa que te chamei pelo nome, te tirei daquela tua vida, modifiquei o teu pensamento e o teu coração. É porque eu vou mexer em tudo. Esse mundo vai ficar de cabeça para baixo. Mais à frente o próprio Cristo vai dizer: haverá guerra. Vai ter muito problema. Vocês vão ter muitos problemas. Mas me sigam. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. E foi isso que eles fizeram. Discípulos que agora passam por privações, carências. Discípulos que se tornaram dos pobres o mais pobre. Discípulos que antes eram só tentados, mas agora eles são dos tentados os mais tentados, dos famintos os mais famintos. Homens e mulheres que nada têm senão o próprio Jesus. Sim, só que homens e mulheres que têm muito claro de que no mundo, em absoluto, tendo o Cristo, tem tudo, não precisa de mais nada. Jesus olha para os seus discípulos e entende que essa comunidade que ele começou a montar ali, naquele primeiro momento, ainda é pequena. Irmãos, mas nós aqui somos prova do que Deus pode fazer com 12 homens cheios do Espírito e um grupo maior de discípulos, da mesma forma cheios do anúncio do poder de Deus que transforma. Jesus inicialmente nunca se preocupou em começar com um grande número, com um grande grupo. É engraçado como que a gente tem essa preocupação, não é? Principalmente como igreja. Precisamos começar estourando a boca do balão. E Jesus dedica os breves 3 anos da vida dele a uma comunidade muito pequena, que iria incendiar o planeta, causando salvação e caos. Jesus olha para a sua pequena comunidade
E o seu trabalho é fazer daqueles homens e mulheres uma unidade. Irmãos, eu fico imaginando também as brigas homéricas que deveria haver no ciclo menor de discípulos, dos quais sairiam os apóstolos. Sabe, imagina, comendo na mesma mesa, Simão o Zelote, um Zelote que nem Barrabás, um cara que talvez na época, no The Chosen ele virou ninja, esquece aquilo, tá, irmãos? No The Chosen o cara é um ninja, não é aquilo, por favor. Mas um sujeito que de fato poderia ser considerado um xiita, um radical, jihadista, pronto a matar qualquer um, sentado comendo com um publicano, na verdade um ex-publicano, porque Simão, apesar de ainda ser chamado e lembrado de o Zelote era só uma cicatriz antiga, da sua antiga identidade, que não representava em mais nada o quem ele era, mas ficou como totem de vida, como marco temporal. Você quer saber quem eu sou? Eu vou te mostrar quem eu fui, para que você saiba exatamente do que foi feito de mim. Discípulos de Jesus são homens e mulheres que são sempre ex alguma coisa. O pessoal por aí vai chacota com isso, né? Poxa, mas esses crentes é tudo ex. É ex-drogado, ex-viciado, ex-homossexual, ex-ladrão. Sim. É tudo ex. Não é mais. Foram mudados. Foram feitos outros. Para a glória de Deus, porque o que está em jogo é o próprio Deus. E aí ele dizendo, vocês não têm noção do que eu estou fazendo, eu vou mudar tudo. E esses que se colocam como arrogantes e orgulhosos serão abatidos, porque o meu reino não vai ser deles. Jesus tem um objetivo com eles. Os discípulos estão sendo trabalhados por Jesus para se tornarem mensageiros. Carregarão pelos restos de suas brevíssimas vidas curtas, de alguns deles, pelo menos, mas carregarão uma carta de amor. Me lembro de uma canção de Lorena Chaves, cartão postal. Carrego na minha vida, na minha existência, um cartão com uma mensagem, mas uma mensagem que não fala de mim. Uma mensagem que fala dele. Eles irão por toda parte, e veja Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, e pensando, sim, eles encontrarão quem os ouça, porque os ouvindo, me ouvirão. Serão minhas testemunhas por todos os lugares. No entanto, nesse mesmo processo, toda a ira da humanidade contra Deus, toda a ira contra a sua palavra também vai cair sobre eles. Sim, são esses que estão à minha volta. Seria Jesus olhando para eles. Toda a ira do mundo vai cair sobre eles. Serão rejeitados. No entanto, em todo esse processo de construção de discipulado, Jesus sabe, eu tenho pouco tempo, eu tenho que trabalhar zelote, publicano, eu tenho que trabalhar um pescador muito doido, que fala mais do que pensa. Eu tenho que trabalhar um grupo completamente aleatório de gente, mas que todos serão unificados, porque o meu poder é maior do que todos, e em mim serão um. Detalhe, sem perder sua individualidade. A cruz se aproxima. Está ali Cristo, os discípulos, o povo, e está ali todo o cenário
sendo preparado para a paixão de Jesus e para a igreja de Jesus. Como eu disse na semana passada, o Sermão do Monte, então, é um manifesto do rei sobre as regras do reino. A ideia central, meus irmãos, de todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, é a seguinte: o rei proclama sua mensagem à nação, que é a seguinte: o acesso ao reino depende de uma verdadeira justiça interior, baseada em fé. Do capítulo 5 ao capítulo 7, você tem duas ideias principais. Essa é a primeira. O acesso ao reino depende de uma verdadeira justiça interior. Só que o paradoxo disso é que é uma justiça baseada em fé, não uma justiça pessoal. Fé no rei. Mas que também é um povo que se expressa por obediência à sua palavra. Então, um povo que tem fé no reino e que vive dentro desse reino, expressando obediência à palavra. É muito interessante isso aqui. Ontem nós tivemos a nossa reunião de formação de liderança, do segundo grupo, e um dos irmãos levantou uma questão muito interessante. A Bíblia fala, então, que o maior mandamento é amar a Deus. O que é amar a Deus? O que é o amor a Deus? Como de fato eu posso saber se eu estou amando? Nós temos que lembrar que na cosmovisão, na visão de vida judaico-cristã, amor não é sentimento. A ideia de amor como sentimento é uma ideia grega. A visão judaico-cristã de amor é ação. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. E aquilo que Ele fez expressa o tamanho do amor dEle. E o tamanho do amor dEle é absurdo, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por bandidos, a saber, nós. Homens e mulheres que não prestam. Eu já falei isso até bastante tempo, eu não repito isso aqui, né? Só existem duas instituições no mundo em que para você ser aceito nessa instituição, você precisa reconhecer e afirmar toda a sua maldade. A máfia e a igreja. Se você não for alguém muito mau, você não serve para a máfia. Se você não for alguém perverso e ruim, reconhecidamente e confessamente, tu também não serve para a igreja. Porque o tamanho do amor de Deus se reflete nessa ação dele, em que ele envia o Filho para morrer por criminosos. Quem são os criminosos? Homens e mulheres que quebram a lei de Deus. Quem quebra a lei é um criminoso. Pois bem, se dentro da cosmovisão judaico-cristã amor é ação, e devemos amar a Deus acima de todas as coisas, como eu sei que eu estou amando? Simples. O quanto você obedece. Porque essa é a proposta do reino. Não somente uma justiça interior que tem por base a fé no rei, mas uma expressão de obediência à palavra. Deixa eu te dar um exemplo. Como eu sei se eu estou amando a Deus na minha vida matrimonial, no casamento? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Paulo diz que comer é não beber. O seu pastor, o seu Shed já havia perguntado há anos atrás: você já tomou um copo de suco de laranja para a glória de Deus? Como eu sei que eu estou amando a Deus no meu casamento? É muito simples. O que a palavra de Deus ensina sobre casamento?
Ah, pastor, não sei. Então, por favor, inicie uma vida de leitura bíblica, né? E esteja com seus irmãos para tirar dúvidas. Mas você vai descobrir o que Deus quer dentro de um casamento, dentro da palavra dele, e obedecendo a palavra dele, você estará amando a Deus. Como eu sei que estou amando a Deus no meu trabalho? O que Deus ensina sobre o trabalho? Vamos ver na Bíblia. Em primeiro lugar, Deus ensina que você não está trabalhando para o seu patrão. Não está trabalhando para as instâncias superiores. Você está trabalhando para Deus. Primeira coisa. Então, como eu sei que estou amando a Deus, obedecendo. Muito bem. Irmãos, então, disso se trata todo o sermão do monte. Eu vou trazer para vocês 3 pontos que nós finalizamos hoje. Tá? Ou 3 reflexões ainda dentro desse texto. O texto, então, nós temos aqui 5 grandes discursos de Jesus, tá? em todo Mateus. O Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7. Os deveres dos discípulos, do capítulo 10 a 42. Isso em todo o livro de Mateus, tá bom? As parábolas do reino, capítulo 13. Os relacionamentos no reino, capítulo 18. E o sermão profético, capítulo 24. E em todos esses 5 discursos de Jesus, em todos eles, é pontual a aplicação da lei e a sua exigência de que os discípulos obedeçam o programa do reino de Deus. Tudo isso com relacionamento interpessoal. E a gente percebe o seguinte: Jesus, ele se apresenta, então, como uma pessoa diferenciada, especial, que tem alegações de divindade, que se afirma Deus, tá? Diante disso, nos colocando entre 2 opções. Ou as alegações dele são descartadas como loucura, ou são aceitas pela fé. Como eu falei, o texto ele foi escrito para judeus, e uma coisa muito interessante: Jesus ele vai ser apresentado como alguém que vai reviver a história de Israel. Não sei se vocês já fizeram essa leitura do texto. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe comigo, nós não vamos ler tudo, mas apenas textos pontuais para que vocês entendam o ponto. Imagina, inclusive, aqueles que tiverem aquele negrito com título na Bíblia, vai até facilitar a entender o que eu estou dizendo. No capítulo 1 de Mateus, estamos no capítulo 5. No capítulo 1 de Mateus, o capítulo começa com uma genealogia. Confere? Sim? Nessa genealogia, quem é o primeiro da genealogia? Quem? Davi e Abraão. O rei e o pai da fé. Então, Abraão, como início da linhagem de Jesus aqui, é mostrado Jesus como filho de Abraão. Exatamente como quem era ali, ainda naquele contexto, filho de Abraão. Israel. Israel é filho de Abraão. Jesus é filho de Abraão. E aí lá no capítulo 2, pula para o capítulo 2, Jesus vai passar por uma experiência de ter que fugir de uma perseguição de Herodes. E no verso 15 de Mateus, ele vai fazer questão de citar um texto de Oséias para dizer que Deus tira o seu filho do Egito. Qual é o paralelo disso? Assim como o povo de Israel, em um momento, foi morar no Egito, e Deus tirou o povo de lá, Jesus, que é filho de Abraão, também foi por um momento morar no Egito,
e foi tirado do Egito. Faz sentido? Todos comigo até aqui? Assim, capítulo 3, Jesus passa pelo batismo, certo? O apóstolo Paulo vai explicar em 1 Coríntios, capítulo 10, que a passagem do povo pelo Mar Vermelho foi como se fosse um batismo. Que é quando o povo foi ser retirado do meio dos pagãos para ser um povo específico. E nós temos então, no capítulo 3, o filho de Abraão, que foi retirado do Egito e que passa por um batismo paralelo com a passagem do povo pelo mar. Então percebam como que Mateus está revelando Jesus para os judeus como o verdadeiro Israel, ou como aquele que cumpre tudo de Israel. No capítulo 4, Jesus é tentado aonde? No deserto. Mas diferente de Israel, não murmurando, como Israel fez, mas saindo ileso da tentação. Por quê? Diferente de Israel, Jesus amava a Deus acima de todas as coisas e sai perfeitamente ileso. E aí, Mateus começa o capítulo 5. No capítulo 5, Jesus sobe ao monte, de onde o manifesto do reino vai ser anunciado. Jesus vai proferir e explicar a lei de Deus. Abraão, que... Eu quero ter que voltar aqui. Capítulo 2. Abraão, que gera o povo de Israel. Um Israel que foi retirado por Deus do Egito. Um Israel que, tendo sido retirado por Deus do Egito, passa por um batismo na passagem do mar, que no deserto falha, e que vai então ao pé do monte receber o que de Deus? A lei. Porque qual é o objetivo de Deus ali? Começar a organizar o seu povo para o reino que estava sendo construído. Vocês percebem como que Mateus remonta toda a história para dizer o seguinte: Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus está fazendo a mesma coisa. No monte, então, o povo recebe a vontade de Deus para eles num contexto parecido. Meus irmãos, Jesus é revelado então como o novo Moisés, aquele que conduz o povo ao entendimento da vida, ao entendimento de uma vida que agrada ao Senhor. Quais são as características daqueles que foram libertados da escravidão? Sendo libertados, sendo libertos, como agora, eles devem viver uma vida aos moldes desse novo reino. Mas mais do que isso, meus irmãos, Jesus, ele é alguém ele não se torna, ele é maior e melhor que Moisés. Eu já falei para vocês aqui de um funcionário que eu tinha na época da drogaria, né? Alguns conhecem essa história. Para quem não sabe, eu também sou farmacêutico, já tive drogaria. E tinha um funcionário que ele era entregador. E ele dizia, e é bom, era verdade isso, né? Ele pregava em vários lugares por aí. Um rapaz novo. E um dia, de curioso, eu perguntei: cara, o que tu pregou lá? Ele foi falando umas coisas que foi me dando assim, um medo. E aí eu perguntei para ele: cara, o que tu acha de Jesus? E a expressão dele foi essa: Jesus é legal, mas Moisés é mais fera. É mesmo, cara? É. Por quê? Moisés deu a lei de Deus. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés trouxe por Deus as 10 pragas do Egito, libertou o povo. Moisés eu prefiro. Aí eu falei: mas entre Jesus e Moisés, cara, quem que tu prefere? Ele disse: eu prefiro Moisés. Irmãos, a minha vontade foi de verdade. Eu falei: cara, o que esse cara está pregando por aí?
Jesus é maior e melhor que Moisés, porque assim como Moisés, Jesus é chamado pelo próprio Deus para legislar e governar o seu povo. Só que veja, Moisés só podia apresentar ao povo essa lei em tábua de pedra. Jesus é aquele que escreve a lei no coração dos seus discípulos. Ezequiel 36. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei meu Deus. Jesus é maior e melhor do que Moisés. Jesus, ele apresenta uma perspectiva que tinha se perdido naquele tempo. De um povo que não entendeu o próprio Moisés. Deuteronômio 18:15. Moisés dizendo: o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. E vocês devem ouvir ele. Porque ele vai escrever a vontade dele dentro do seu coração. Meus irmãos, é só isso que explica você ter saído do meio da grande multidão e agora começar a viver uma vida contracultural, diferente de tudo e de todos. Jesus é maior e melhor do que Moisés, porque não somente Jesus profere a palavra de Deus, mas ele também fala da lei que ele conhece, porque essa lei espelha a perfeição do seu caráter. Moisés precisava de graça e de misericórdia de Deus para se adequar junto ao povo à lei. Meus irmãos, Jesus é a lei de Deus encarnada. Jesus é a perfeição da palavra que viveu entre nós. E nele, em Jesus, nós vimos a graça e a glória perfeita como a de Deus, Pai. Por isso que o Sermão do Monte é a explicação perfeita da lei de Deus. É o manifesto do reino. Vou apresentar apenas o segundo ponto de reflexão. E o terceiro vai ficar para o domingo que vem. Aliás, para o outro. Mas como uma preparação também para a primeira bem-aventurança. Nós temos também aqui os grupos que cercavam Jesus, não somente nesse contexto, mas em toda a vida dele. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos se aproximaram. Nós temos a tendência, meus irmãos, de pensar que existem apenas duas formas de se relacionar com Deus. Você já parou para pensar nisso? Quantas formas existem de se relacionar com Deus? A gente tem essa tendência de pensar duas. Quais? Ou eu obedeço, ou não obedeço. Mas existem três formas de se relacionar com Deus. E apenas uma correta. A primeira forma de se relacionar com Deus é: viva a sua vida como quiser. Representado aqui por uma multidão. Uma multidão sem compromisso. Uma multidão que está ali de soslaio, talvez ouvindo o que Jesus tem a dizer. Um grupo que poderíamos chamar de não religiosos. Viva a sua vida como você quiser. Existe uma segunda forma. Tente obedecer a Deus para que Ele te ame. Tente obedecer a Deus para que Ele te coloque dentro do reino. Esses são os religiosos, os quais Jesus vai ter embates homéricos na sua vida. E o terceiro grupo é: descanse na graça de Deus. Quem são esses? Os discípulos. Meus irmãos, ou você tenta ser o seu próprio Salvador, ou você se deixa ser salvo por Deus. E existem também, então, dentro disso, duas formas de você tentar se salvar. Já pensou nisso? A primeira forma é a forma da religião.
estou usando a religião aqui no sentido ruim da coisa, tá? Como Jesus chamava os fariseus. A segunda forma de tentar se salvar é a não religião. A base da religião é a seguinte: eu obedeço a Deus, logo eu sou aceito. A base do Evangelho é: eu sou aceito por Deus por meio da obra de Jesus, por isso eu obedeço. Percebe a diferença? A gente percebe, nós vimos isso nos 10 mandamentos, que Deus resgata os israelitas só depois de resgatar que ele vai dar a lei. Deus não manda Moisés ir lá. Moisés leva esses 10 mandamentos e diz para eles aí: olha só, se vocês obedecerem isso aí durante pelo menos um ano, eu tiro vocês daí. Mas Deus liberta para que você possa obedecer. Se você diz: eu não posso obedecer, muito provavelmente você não foi liberto e precisa se reconciliar com o Criador. Vocês percebem então? Eu tive que fazer esse mesmo exercício nos 10 mandamentos, né? Sem perceber, meus irmãos, muitos de nós aqui têm a potencialidade de desligarem a chave do Evangelho na sua vida e virar a chave da religião ou da não religião. Como isso? Como que pensa um irreligioso, não religioso? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, pois eu sou salvo. Pastor, você está me dizendo que é possível homens e mulheres estarem vivendo dentro de uma igreja cristã e não serem religiosos, nesse sentido legalista? É exatamente isso que eu estou dizendo. Você pode passar uma vida dentro de uma igreja dizendo: meus irmãos, os exemplos que eu vou dar aqui, de vez em quando eu tenho que falar isso, né? Eu sou o pastor de vocês. Vou olhar aqui para cada um aqui da fileira aqui, das fileiras aqui. Eu sou o pastor de vocês. E eu conheço cada um de vocês. Por isso, eu não estou jogando conversa fora nem confete. Eu estou falando do pecado de vocês. E eu vou denunciar esse pecado com a palavra. E vocês têm que se arrepender para a glória de Deus. Tá bom? Não é isso. Eu não estou falando com desconhecido. E também não estou jogando conversinha. Eu estou falando com vocês. Pessoas que pensam: por causa do Evangelho da Graça, eu sou livre para viver e fazer o que eu quiser, pois eu já estou salvo. Posso roubar no jogo de tabuleiro. Posso ludibriar o governo. Posso me aproveitar do meu chefe, porque ele é uma pessoa má. Isso revela uma condição de vida de quem faz parte da multidão. E não dos santos discípulos de Jesus. Mas também tem o grupo da religião. O grupo da lei. O grupo do legalismo. Onde eles pensam assim: eu não sou livre para viver, eu preciso condicionar a minha vida para ser aceito por Deus. E eles afirmam: se eu viver bem, me devotar, se eu orar, Deus vai me abençoar. Ou afirmam: Deus mandou dar o dízimo, mas quer saber? Eu vou ser mais exigente do que Deus. Eu vou dar o trízimo. Eu acho que o tesoureiro ficaria muito feliz. Mas eu vou fazer isso, inclusive, e vou mais. Eu vou vender tudo que eu tenho para dar como um desafio de fé. E Deus há de me devolver triplicado. Meus irmãos, que investimento, né? Isso quebraria os bancos de investimento. Eu vou dar a Deus, porque Ele vai triplicar o que eu já dei. Mas a tendência, então, do religioso e do legalista é
afirmar ou pensar coisas como: isso já foi tratado, mas trago para ensino da igreja. Uma pessoa cometeu um pecado no meio da igreja, essa pessoa precisa ser excluída imediatamente. Meus irmãos, a norma central para aqueles que vivem pela religião é ser alguém mais exigente do que o próprio Deus. O cara é mais exigente do que Deus. O cara aumenta e triplica o que Deus mandou. Agora, como que é a vida de um discípulo? Meus irmãos, a vida de um discípulo é a vida de quem vive a partir do Evangelho. E ele pensa da seguinte forma: não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Deus me ama e me aceita. Deus me trata como filho, como filha. Meus irmãos, caminhando para fechar, tá? Alguém já postou uma... É o Augusto que fala isso? Quando o pastor disser que está terminando, ele está mentindo, não acredite, mas é verdade, né? É verdade esse bilhete. Meus irmãos, religiosos, legalistas, irreligiosos e discípulos. Esses três grupos podem, como uma possibilidade, mas é uma possibilidade real. Esses três grupos podem, neste exato momento, estarem sentados nessas cadeiras aqui. E aqui, na superfície, aparentemente, vão fazer, ou vão tentar fazer as mesmas coisas. Vão seguir os 10 mandamentos, vão orar, vão tentar ajudar quem pedir ajuda, vão aos cultos, vão ouvir o sermão, vão fazer anotações, mas vão fazer todas essas coisas por um motivo radicalmente diferente um do outro. Um grupo vai fazer por medo, são os religiosos, porque eles pensam: ou eu vivo uma boa vida, ou Deus vai me pegar. Deus vai me pegar se eu não viver uma boa vida. A multidão, os que acompanham de longe, os que não têm compromisso de fato com Jesus, pensam assim: se eu seguir alguma coisa, eu vou fazer porque é bonito. Talvez pode ser bom para a minha vida. Sabe, se me der vontade e me favorecer, eu sigo obedecendo. Se não, vai conforme a minha interpretação pessoal, do que eu acho que deve ser. Por exemplo, pessoas que dizem: eu não preciso da igreja para estar com Jesus. Esse faz parte da multidão, esse realmente não é discípulo. Por quê? Porque Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e que, quando ele fala, as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. Se as ovelhas o seguem, significa que Jesus está com o rebanho. Se você não está andando com o rebanho, pare de mentir dizendo que está andando com Jesus. Não está. Porque Jesus está andando com um rebanho. Ele não está andando com uma pessoa que só anda sozinha. Se arrependa do pecado e procure um rebanho para andar junto. E o terceiro grupo, os discípulos, fazem o que fazem por pura alegria. Eles sabem: Deus me salvou completamente quando eu não merecia. Deus está me salvando completamente quando eu não mereço. Deus me salvará completamente. E tudo isso vai acontecer pela graça dele, porque eu nunca vou merecer. A multidão de religiosos se aproxima de Deus sempre em busca de alguma coisa para si. Os discípulos são aproximados por Deus e gostam disso. Finalizando. Os discípulos, aqueles que se aproximam de Jesus para ouvir dele, são pessoas que não querem nada de Deus.
só querem ir. Os discípulos já sabem que possuem tudo nele. Eles sabem que em Cristo tudo coopera para o bem. Então, em Cristo, até as coisas ruins serão usadas para o bem. Os discípulos são aqueles que sabem que a nossa adoção e a nossa santificação foi dada por Jesus. E nunca vai ser tirada, nunca vai ser negada. Haveria um terceiro ponto, mas eu fecho aqui. Mas fica para a nossa final de reflexão e desafio para a vida e para a semana. Afinal de contas, em qual grupo eu me enquadro? Daqueles que têm medo de Deus e fazem tudo para, obedecendo a Deus, ser amado? Tem alguma coisa muito errada. Porque esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Veja, eu falei isso no grupo dos homens, né? Ontem de manhã. Você quer saber qual é a coisa mais importante para você na sua vida? Responda para si mesmo do que você tem medo. Você tem medo do quê? Porque aquilo que você tem medo de perder ou de acontecer é isso que está conduzindo a tua vida e não o amor a Deus. Você quer saber o que homens e mulheres que perderam todo o medo, amando a Deus acima de todas as coisas, podem fazer? Podem sair de Jerusalém e encontrar um monte de outros discípulos para Jesus, porque abandonaram tudo por causa de Jesus. Eu sei que isso eu falei, isso que eu falei no final tem muitas nuances, muitas possíveis aplicações, mas pense de maneira simples. Pense de maneira simples. Aquilo que você tem medo ainda é aquilo que te escraviza. Quando você amar Jesus mais do que isso, acaba o medo. A pergunta é: continuarei como um caminhante no meio da grande multidão, ou de fato me aproximarei como discípulo do reino de Deus?